Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Sejam muito bem-vindos a mais um SBGG Cast. Sou Laiane Moraes Dias, geriatra com área de atuação em medicina paliativa pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a SBGG, e hoje estou aqui com duas convidadas muito especiais, que são referência na área da geriatria e da gerontologia, a Ana Beatriz de Tomaso, que é médica geriatra com área de atuação em medicina paliativa pela SBGG, e a Flávia Augusta, que é fonoaudióloga e especialista em gerontologia pela SBGG. Estamos aqui juntas para falar um tema para lá de especial e muito desafiador e também necessário na nossa prática clínica, que é o cuidado à pessoa com demência avançada. A gente espera que vocês, ouvintes, possam aproveitar bastante este podcast. E eu queria iniciar aqui com algumas considerações. A demência hoje é considerada uma das 10 principais causas de morte no mundo, mas ainda não é reconhecida como uma doença potencialmente terminal. O Global Atlas of Palliative Care documenta que a demência ocupa a 4ª posição no mundo entre as doenças que necessitam de abordagem do cuidado paliativo. E, diferentemente das doenças oncológicas, como o câncer, que eles são muito mais reconhecidos quanto à indicação de cuidados paliativos do que pacientes que possuem aí a síndrome demencial ou qualquer outra doença neurodegenerativa, o que restringe muito o acesso a esses pacientes para o cuidado de alívio de sintomas e realização de diretivas antecipadas de vontade, por exemplo. Como é que a gente pode mudar a realidade? Como é que a gente pode prestar cuidados de excelência para pessoas com doenças neurodegenerativas, como a síndrome demencial? Eu queria, então, te ouvir, Ana Beatriz. A gente sabe que a demência é uma doença irreversível e progressiva, e na qual os profissionais de saúde têm um papel importantíssimo no auxílio ao paciente e ao familiar, que muitas vezes ali está adoecido também, cuidando deste paciente. Na sua prática diária, Ana, como geriatra, qual que é a importância de esclarecer acerca da história natural da doença, a provável evolução, e quais as repercussões a médio e a longo prazo para que a gente possa melhor organizar esse plano de cuidados? E qual que seria o melhor momento para que a gente possa iniciar este tipo de conversa? O próprio paciente, quando a gente tem ainda o início de um quadro aí de alteração cognitiva, uma demência ainda leve, e até mesmo com o familiar. Lai, muito obrigada pelo convite para estar aqui, um prazer e uma honra estar contigo e com a Flávia. Gostaria de agradecer a SBGG por tantos momentos, e oportunidades para a gente falar sobre o tema, que eu considero mesmo um chamamento, para profissionais que já cuidam da pessoa idosa, mas para também os não especialistas que, como a gente sabe, também cuidam da pessoa idosa, porque o nosso país e o mundo estão envelhecendo e todos nós vamos ter que saber um pouco sobre isso. Em especial, os comprometimentos cognitivos, as demências são uma condição de saúde cada vez mais prevalente, porque nós todos estamos envelhecendo, mas também uma condição de saúde que vai acometer mais e mais os indivíduos mais longevos, E aí existem diversos desafios para o cuidado, e um primeiro grande desafio é que essa pessoa possa ou pudesse ser assistida pelo mesmo time ao longo da evolução da doença, Acho que esse é o papel, por exemplo, da atenção primária à saúde, das equipes que acompanham a rotina daquele indivíduo e daquela família ao longo do cuidado, porque Lai e Flávia me corrijam se eu estiver errada, mas acho que a grande palavra para o cuidado integral aqui é o vínculo, A gente constrói o vínculo ao longo da evolução
Primeiro, porque muitas vezes no começo o diagnóstico é difícil, às vezes a gente acha que está diante de um quadro de um transtorno de humor ou alguma coisa, às vezes, comportamental pontual, e na verdade depois as coisas se mostram como um comprometimento cognitivo. Então, tem o primeiro passo da dúvida diagnóstica que pode existir. Depois, com o diagnóstico feito, a fase inicial, onde uma série de dúvidas acabam por pairar no ar. E aí, nesse momento, as dúvidas são da família, mas também são do indivíduo acometido. E aí, a depender do domínio de perda cognitiva inicial, esse indivíduo pode ter mais ou menos capacidade de também pensar sobre as suas decisões de saúde. Então, se houvesse um vínculo de cuidado à pessoa idosa ao longo de todo o evoluir ali do envelhecimento, talvez a gente já pudesse ter falado sobre as preferências até antes do comprometimento cognitivo estar estabelecido. Mas uma vez que há uma perda cognitiva inicial, a gente não deve retardar essas conversas mais sensíveis, né? A ponto de colocar para a família e para o próprio indivíduo no que ele gostaria para a sua saúde se não pudesse mais falar sobre suas opiniões, né? Então, vínculo, um acompanhamento longitudinal, e eu consigo ver de maneira mais efetiva isso acontecendo nos territórios onde o indivíduo viveu, cresceu e envelheceu. Mas isso ainda é um sonho, eu acho. Excelente, Bia. Eu acho que a gente tem aí esse desafio, né? Acho que acho que o nosso primeiro grande passo é entender essa importância, né? De que é uma construção, é um processo. E é algo que dificilmente a gente vai conseguir realmente em pouco tempo, né, de vínculo, em pouco tempo de consulta. E até por uma doença que, principalmente na fase inicial, acho que até permite isso, né, que a gente vá sentindo e que a gente vá avançando aos poucos aí nessa conversa e no estabelecimento desse vínculo para poder planejar esse cuidado. E eu queria te ouvir, Flávia. A gente sabe que na fase avançada da demência, geralmente a disfagia e os episódios de pneumonia aspirativa passam a ser um grande desafio, né? Uma grande preocupação por conta da frequência mais elevada, né? A partir da fase já moderada para a fase avançada. Quais os primeiros sinais da disfagia que devem ser avaliados, né, por nós, profissionais de saúde, e quando devemos encaminhar esse paciente para a reabilitação da deglutição? E a eletroestimulação? Ela realmente funciona? Tem algum valor aí quando associada a essa reabilitação? Olá, então primeiro eu também quero agradecer a SBGG pelo convite, é um prazer grande poder participar e contribuir aqui com esse nosso bate-papo. Acho que são várias perguntas, né, Laiane? Então, por partes, é fato, né, que a disfagia está presente em fases avançadas da demência, mas como você mesma disse, começa antes, né, e acho que isso é um ponto bem importante. Embora seja uma realidade em mudança, eu observo isso, a intervenção fonoaudiológica ainda é solicitada tardiamente, quando já tem sinais claros de broncoaspiração ou até episódios recorrentes de pneumonia. Então, esse é um ponto bem importante, está mudando. A respeito dos sinais e dos sintomas, tem alguns que são muito claros, muito clássicos, né? Então, presença de tosse, presença de pigarro durante as refeições, desnutrição, desidratação, episódios de pneumonia. Isso caracteriza a disfagia, né? E faz parte do nosso cotidiano. Mas eu queria chamar a atenção para alguns outros sinais que fazem parte de uma caracterização dos sintomas da disfagia em síndromes demenciais. Então, acho que uma perda de peso sem uma causa aparente costuma estar muito presente. A gente deve perguntar sobre isso. Uma outra coisa que é corriqueira em quadros demenciais é a saliva, o manejo dessa saliva. Então, queixa de que o paciente baba muito, queixa de que o paciente engasga do nada, são coisas que devem chamar a nossa atenção. Acho que uma outra queixa super comum também é quando o familiar, o cuidador, refere que está demorando demais para comer, refeições muito longas. Então, eu chamaria a atenção para esses outros sinais, além dos clássicos, e aproveito para deixar claro que muitas vezes isso é tido como normal pelo familiar, né? O processo faz parte do processo de envelhecimento. Então, uma investigação ativa por parte dos profissionais que trabalham com o idoso faz muita diferença.
Depois você perguntou sobre quando chamar a intervenção fonoaudiológica, né? Eu acho que quando houver qualquer queixa relacionada a esse sintoma, a avaliação fonoaudiológica deve ser solicitada. E é a partir dela que a gente consegue pensar em como é a intervenção fonoaudiológica. E a gente tem várias possibilidades, né? Então, como você perguntou do laser e da eletro, eu só quero colocar assim, a gente pode trabalhar com ajuste de consistência, com orientação a cuidadores, orientação relacionada ao tipo de utensílio que se usa, ao momento da refeição em si, aos exercícios, mas a laser terapia e a eletroestimulação, na verdade, são recursos terapêuticos que potencializam o efeito dos exercícios. Então, vai ser usada para pacientes em fase mais moderada, pacientes que fazem exercícios, né? E o resultado é muito interessante, assim, na verdade, deixa toda aquela musculatura mais biodisponível, acaba acelerando a resposta terapêutica. Flávia, muito obrigada, importantíssima aí essa colocação, principalmente porque isso é algo que passa mesmo, né? Ali aos nossos olhos, eu digo nossos enquanto profissionais mesmo, né? Médicos, que às vezes a gente acha que é um simples engasgo, às vezes o paciente não fala, né? Que ele está engasgando, e a gente deixa também de fazer essa pergunta ativa na consulta, que é importantíssimo a gente acessar isso. E quanto antes a gente começar essa reabilitação, maiores as chances, né, desse paciente permanecer com a dieta via oral, né, e manter essa deglutição aí o mais ativa possível até o final. Então, até a fase assim, mais avançada mesmo da doença. E eu queria, Flávia, continuando aí com uma questão também que é muito desafiadora também na nossa... A gente vê isso com muita frequência na nossa prática, é a questão da dieta artificial, né? Quando o paciente já perde a capacidade de deglutir de forma adequada. A gente sabe que a literatura, todas as evidências que a gente tem da literatura, não apontam, né, para os melhores benefícios de uma nutrição artificial na demência avançada, né? Mas ainda assim é o que a gente acaba vendo com muita frequência na nossa prática clínica. E especialmente na doença de Alzheimer, né, que as maiores evidências estão realmente, os maiores estudos estão relacionados à doença de Alzheimer. Como é que tem sido no seu dia a dia este desafio da decisão com os familiares sobre a alimentação oral, com foco no conforto, versus o uso de dieta artificial, através do uso de sonda para a alimentação dos pacientes com demência avançada? Tem sido muito desafiador, como você mesma disse, porque eu acho que é uma decisão multifacetada, sabe? Muito complexa, e a gente precisa ter, de novo, a escuta ativa para não ficar muito centrado em um ponto específico. Então, eu acho assim, quando a gente pensa em fase avançada, que é o nosso tema aqui, para mim é muito claro que não faz sentido expor o paciente a algo invasivo, especialmente em fim de vida mesmo, né? Nas últimas fases ali, isso para mim é muito claro, mas eu acho que é muito importante a gente ponderar, porque quando a gente considera que a demência tem uma característica progressiva e que as alterações da deglutição não começam na fase avançada, elas começam antes, então, assim, a gente precisa pensar de uma forma diferente. A indicação de uma via alternativa, do meu ponto de vista, deve ser alguma coisa, uma exceção, assim, a última opção. Mas, diante de outros aspectos, o que eu vejo na minha prática ou o paciente que já está com a gastrostomia, e aí eu chego para poder tentar uma via mista de alimentação, uma oferta via oral em pequenos volumes por prazer, ou, em alguns casos, eu tenho a possibilidade de falar de dieta via oral de conforto, e isso me deixa muito feliz. Eu tenho visto que é super importante considerar e ouvir, de novo, aí a escutativa, o que realmente preocupa a família. Então, por exemplo, eu tenho casos em que a grande questão que mais preocupa o familiar é o fato de que aquele idoso não está mais comendo o pratão que ele comia. Isso angustia, isso deixa muito triste, porque ele comia muito, agora ele come muito pouco.
E por mais que eu explique sobre a não necessidade de metas calóricas, sobre essa questão da proporcionalidade, isso incomoda muito. Então, talvez, nesse caso, uma via alternativa possa ser levada em conta, possa ser discutida, apesar disso eu não disse, é uma última opção. E existem casos em que o familiar fica feliz de oferecer uma dieta oral, mesmo que haja risco de broncoaspiração. O que eu quero dizer com isso é que precisa ser olhado caso a caso. Eu acho que a minha preocupação é oferecer o máximo de informações sobre disfagia, sobre demência, sobre dieta de conforto, fazer testes terapêuticos, acho que isso ajuda muito. E, de novo, quando tem uma equipe coesa, né, quando a gente consegue, de fato, ter essa escuta ativa, a gente consegue garantir o melhor para o paciente, pensando em tentar manter sempre o conforto e a dieta via oral, mas também considerando aquilo que pode ser o necessário caso a caso. Esse é o grande diferencial da gerontologia e da geriatria. Excelente, Flávia. Bia, quer acrescentar alguma coisa? Eu queria bater palma aqui. Sabe por quê, Flávia? O fato da gente estar reunidas hoje aqui, para quem está nos ouvindo, né? É importante que as pessoas saibam que a gente não trabalha juntas, a gente se conhece de uma vida, né, de trabalho, mas existe uma sintonia nos pensamentos, porque quem está aqui está abraçado à boa prática, né? E não a achismos ou feelings. Então, essa sintonia ela sempre vai existir num ambiente de atualização profissional e de ponderação caso a caso. Então, eu achei impecável quando a Flávia diz a nossa inclinação a maior é por não indicar. Mas nunca nós vamos conseguir falar que nenhum paciente meu jamais, em momento algum, passará por isso, porque existe aí uma biografia, né, do indivíduo e da família, né, Flávia? Exatamente. Existem condições que me fazem ter uma via alternativa para dar medicação, por exemplo, alguém que tem convulsões reentrantes, ou um paciente que tem uma salivação importante e não tem uma outra via para medicação anticolinérgica que não o tubo digestivo, não tem oportunidade de medicações tópicas ou retais. Então, a boa prática nos diz que a gente constrói este cuidado para evitar ao máximo as invasões numa condição de gravidade extrema e finitude. Mas ainda assim, cada caso vai ser um caso, né? Excelente. E a gente tem também aquelas situações em que o paciente não teve uma oportunidade aí de ter uma equipe coesa, né? E de ter essa preparação também para que ele possa receber essa dieta de conforto, né? Para muitos, essa dieta é um desconforto. E a gente precisa também ter esse insight, né? Na grande maioria das vezes, se a gente pudesse não indicar nunca a GTT para o paciente com demência avançada, a gente com certeza estaria super feliz, mas a gente não pode, né? Tem essas exceções, essas nuances aí que nos fazem ponderar, apesar da gente já ter aí muitas evidências associadas a questão da gente não ter uma melhora da sobrevida e, muitas vezes, não ter uma melhora também de qualidade de vida associada à nutrição artificial no indivíduo com doença de Alzheimer já na sua fase avançada. E aí, Ana, eu queria também te ouvir sobre a questão da revisão, né, da lista de medicamentos. É muito comum, ao longo da jornada desse paciente com doença de Alzheimer, ele está na sua fase leve, ele começa a receber as medicações, né, os anticolinesterásicos, as medicações para melhora, né, dos sintomas, do comportamento. Nessa primeira fase, a gente tem ainda a ideia, né, de tentar preservar um pouco a funcionalidade desse indivíduo. E, às vezes, esse paciente também tem lá algumas medicações que ele faz uso já de forma crônica, né? Como, por exemplo, o bifosfonato para o tratamento aí de uma osteoporose, as estatinas para uma questão de prevenção de risco cardiovascular, assim como o antiagregante plaquetário. Só que, à medida que esse paciente vai perdendo sua funcionalidade, a demência vai avançando, o que a gente faz aí com
com essa polifarmácia, às vezes, que já vem aí de anos. Qual que é a tua visão sobre essa prática, sobre a necessidade, né, da gente ajustar essas medicações? E até porque aqui o foco já tem que ser um pouco diferente, né, na questão do alívio mesmo de sintomas, a questão do foco do conforto mesmo. Queria te ouvir, Bia. É interessante que no mundo isso é muito claro e no Brasil começa a ser, dos últimos anos para cá, que o profissional médico e especialista, né, em pessoas idosas, o geriatra, ele tem a vocação de ser um desprescritor. Então, muitas vezes a gente realmente reolha a prescrição, entendendo que tem indicação ou não. Então, alguns pontos são importantes. Saber o motivo da introdução de cada uma das medicações que lá estão quando a gente conhece esse paciente, entender, porque às vezes a gente fala, não, eu vou tirar tudo porque isso não precisa, mas assim, puxa, por que ele começou essa medicação? Quando foi? Qual o sintoma? Então, ter ali com muito cuidado a história do uso de cada uma delas. Depois disso, começar a considerar sim a desprescrição, considerando drogas que são usadas para uma sobrevida de 5, de 10 anos, que muitas vezes a gente sabe que esse paciente não vai ter oportunidade de experimentar. Outra questão também importante, e aí tem muita relação com o dia a dia da realidade da Flávia, é a capacidade de deglutir aqueles comprimidos que antes eram deglutidos de maneira confortável e segura, que hoje já podem parecer um perigo. Então, isso também é outra questão importante. Às vezes, o paciente até tem indicação de manter aquela medicação, mas não com aquele tipo de apresentação por conta da consistência, por conta da capacidade de deglutir. Isso posto, eu sempre discuto com os colegas que a desprescrição desse tipo de droga é mandatória e até a desprescrição de medicações que seriam usadas em fases mais iniciais da demência e que com o avançar não têm indicação. E essas drogas neurológicas, né, inibidores de acetilcolinesterase, por exemplo, às vezes drogas para comportamento, porque nas fases leves ou moderadas pode haver agitação, perambulação, que na fase avançada isso começa a ficar menos prevalente. Essas drogas têm ação, muitas vezes, anticolinérgica, ação de secar a secreção de via aérea. E quando a gente desprescreve, porque não há mais indicação neurológica e de dor, etc., etc., às vezes a gente descobre um sintoma do tipo cialorreia que estava ali mascarado ou medicado pelas drogas de uso contínuo. Então, desprescrever sempre que houver indicação de desprescrição, mas já com um contato próximo com esses cuidadores e com essa família, para entender que algumas outras coisas podem aparecer como consequência da desprescrição, e aí a gente vai ter que ajustar também as medicações para isso. Então eu sempre coloco isso como um ponto de atenção, porque às vezes os colegas, né, ficam felizes, puxa, eu tirei tudo desse paciente, e dali uma semana os sintomas começam a aparecer, e às vezes o desprescritor não sabe, porque o paciente foi para o pronto-socorro e foi atendido por uma outra equipe. Então, desprescrever sempre que não houver indicação e acompanhar sempre se vai haver mudança de salivação, alteração de frequência cardíaca, alteração de frequência respiratória, dor ou desconforto, e aí usar escalas específicas para demência, porque se eu estou com dor, você me pergunta, tá com dor? E eu digo sim ou não. Agora, para quem tem um comprometimento cognitivo avançado, a gente tem que usar escalas que avaliam indiretamente dor e desconforto, então aí tem uma série de detalhes que não são pequenos e que o especialista está bastante familiarizado. É um desafio, né, Bia? E é um desafio porque muitas vezes também os familiares estão muito apegados, né? Também é uma série de outras drogas lá que esse paciente já faz uso há anos, né? E tem a questão, acho que é do esclarecimento mesmo, né? Aqui realmente não faz mais sentido, o paciente não vai ter essa segurança, né? Do que realmente dá para tirar ou não. Sabe de uma coisa, Lai, só para complementar, que eu acho isso muito importante. Por vezes, quando a gente desprescreve no avançar da demência, e a Flávia, como também acompanha pacientes até a finitude, talvez já tenha experimentado na vivência com as famílias, as pessoas acham que a gente está desistindo
puxa, já tirou todos os remédios, por que não quer mais investir? Essa palavra para o especialista em envelhecimento rasga o coração, né? Investimento é coisa de banco, de coisas financeiras. Profissional de saúde não fala sobre isso, a gente fala sobre o cuidado adequado para aquela fase. Então, muitas vezes, bem antes da gente retirar as medicações, a gente vai dizer, olha, quando chegarmos nessa fase, essas medicações não serão mais necessárias, e isso não significa que a gente está desistindo. Porque quando essa fase chega, as pessoas acham que a gente desistiu, e não é exatamente isso, não, é bem longe disso. Excelente, Bia. Eu acho que daí a importância da gente falar sobre a história natural da doença desde o princípio, né? Quando a gente vai trabalhando, é o combinado que não sai caro. Quando a gente vai estabelecendo essas metas de cuidados, o que vem pela frente, o que é esperar da evolução da doença, fica mais fácil dessa família entender que isso realmente não é uma questão de não cuidar mais, né? Pelo contrário, é de cuidar mesmo. E a gente, infelizmente, ainda vê na nossa prática muitos pacientes com uma polifarmácia extensa que não tem o menor sentido. Um paciente que muitas vezes já não levanta mais da cama, né? Está acamado, e às vezes é uma dificuldade até para os fonoaudiólogos, porque eles estão lá tomando comprimidos macerados, às vezes engasgando, é tanto comprimido que às vezes eles deixam, chega na hora da refeição e já não tem mais a menor vontade de comer nada, pela polifarmácia lá prescrita. Só um complemento rápido, Laiane. A Bia falou, você também falou, isso toca sempre, né, a minha área de atuação aí, relacionada tanto à questão dos engasgos, mas acho que tem um ponto interessante, é que assim, quando eu falei da equipe coesa lá na minha resposta, né, eu atendo muito a domicílio esses pacientes em fase moderada e avançada. E eu vou toda semana, então o vínculo é muito presente, é muito corriqueiro. E o que eu mais escuto é isso que a Bia falou, né? Puxa, você viu, o médico agora tirou. Puxa, você viu, olha aí agora, como é que nós vamos... Eu não sei se vai conseguir engolir, mas tirou, por que não consegue? Mesmo não dá para você dar um jeitinho, porque se tira o remédio. Isso é super comum, isso é super... E quando o médico me avisa antes, quando eu consigo essa conversa, quando tem essa troca, eu vejo que vou preparada, e a gente fala a mesma língua, ajuda demais, né, assim, na questão da adesão do paciente ao plano da paciente, não, dos familiares, ao plano de cuidado. Isso é uma coisa muito importante, sabe, para a gente que está lá no ambiente. Estabelecer bem, né, esse plano de cuidados aí, deixar a família bem ciente. Isso diminui o sofrimento, né? O foco aqui, quando a gente fala de cuidado paliativo, não é só o cuidado ao paciente, é o cuidado familiar também, a gente precisa estar muito atento a isso. E, já que a gente está falando de familiar, né, de cuidadores, a gente teve aí, neste ano de 2024, acho que 2 grandes conquistas aqui no nosso país, no âmbito até da legislação mesmo, né? A gente teve aí uma portaria número 3681, agora de maio de 2024, que instituiu a Política Nacional de Cuidados Paliativos aqui no âmbito do SUS. E que é uma portaria aí que nos deixou muito contentes, muito felizes mesmo, que veio agora coroar, acho que todo um trabalho aí de 20, 30 anos que já vem sendo desenvolvido aqui no Brasil, e era o que estava faltando para a gente implementar na prática o cuidado paliativo, não só para os pacientes oncológicos, né, que a gente sabe que aqui no Brasil, desde 2012, 2003, todos os hospitais oncológicos do SUS, eles são obrigados a terem um centro de cuidados paliativos, um serviço de cuidados paliativos atrelados aí. Mas isso não funcionava, por exemplo, para os hospitais gerais, que recebem os pacientes com doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, como insuficiência renal. Isso não funciona para os pacientes com doenças neurodegenerativas. Então, isso agora foi um passo realmente muito importante e já estamos avançando agora, né? A ideia é que a gente concretize isso na atenção primária, neste primeiro momento, até para capacitar a equipe da atenção primária de saúde para melhor abordar esses pacientes com necessidade de cuidados paliativos. E no mês seguinte, em junho, veio a Política Nacional de Enfrentamento à Doença de Alzheimer, né, e outras demências. Então, a gente já tem agora, isso está em lei, né, a gente precisa
se preparar. Eu acho que todos nós, profissionais de saúde, precisamos estar bem preparados mesmo para lidar e para colocar isso em prática, né? A gente não tem mais aquela desculpa de falar, mas aqui no Brasil a gente não tem legislação mais para isso. E a gente sabe que o familiar cuidador é pedra angular no tratamento do paciente com demência, né? O paciente é o filho, é o cônjuge que muitas vezes deixa de trabalhar para ficar lá cuidando, né? Que está agora incapacitado pela doença. É o paciente que é uma família que muitas vezes vive com uma limitação de recursos financeiros por conta disso, porque além dele deixar de trabalhar, muitas vezes é a fase que esse paciente precisa de mais recursos, né? Sejam recursos farmacológicos, seja recurso com fralda, com uma série de outros cuidados, né? Para que ele possa se manter ali bem. E fora os impactos psicológicos que esses familiares acabam recebendo, né, pelo cuidado, pela sobrecarga do cuidado. E aí, Ana Beatriz, eu queria saber quais são os desafios, né, para essa efetiva implementação dessas leis que chegaram agora e como é que essas políticas podem contribuir para a melhora no cuidado efetivo, né, do paciente e do seu familiar. Queria te ouvir. Lai, a verdade é que, como esses são temas sensíveis, muitas vezes se fala muito pouco e se reflete muito pouco. Em qualquer instituição que tenha a oportunidade de já ter fluxos de cuidado, para o cuidado do indivíduo em condições sem cura, para o cuidado do indivíduo com demência, em geral, esses lugares, eles têm organizações que regulamentam as suas ações, por exemplo, como as acreditações internacionais, as acreditações canadense, ONA, a Joint Commission. Então, nos hospitais privados onde isso já funciona, a gente percebe que é porque tem uma regra superior de gestão e de cima para baixo faz com que o serviço se organize e aí tome forma e corpo e seja precioso. Nesse sentido, a gestão do Sistema Único de Saúde no nosso país, ela tem que vir de organizações governamentais. E aí as políticas, elas então chegam para que todos os cenários de atenção, e aí eu também digo público e privado, porque as boas iniciativas do setor público inspiram em grande medida as iniciativas do setor privado. Então, quando essas duas políticas são lançadas e agora ambas estão em fase de operacionalização, elas vêm para mudar uma cultura de cuidado no nosso país. Então, não vai ser da noite para o dia, a gente não vai dormir hoje sem estrutura paliativa e sobre demências, e amanhã vai acordar com as estruturas prontas, mas é um primeiro movimento de gestão e institucional para que de cima para baixo a organização desses cuidados aconteça. E aí, como você bem colocou, o suporte às equipes, à família e ao território são questões centrais para o cuidado, tanto na finitude quanto do cuidado paliativo. Alguma vez eu ouvi que existe um ditado, se eu não me engano, do continente africano, que é preciso uma aldeia toda para se criar uma criança. E aí eu consigo fazer uma analogia aqui como geriatra, que a gente precisa dessa mesma aldeia para fazer com que a pessoa idosa envelheça com qualidade. Então, é construir, do ponto de vista de gestão institucional, um modelo para mudança de cultura do cuidado. Então, nós estamos fazendo parte dessa mudança, porque muitos de nós, de alguma maneira, tivemos a oportunidade de discutir os pontos da política, mas também estamos fazendo parte, porque como profissionais de saúde, nós vamos ter que reorganizar a nossa prática profissional de acordo com os novos direcionamentos de gestão, e isso é precioso. Excelente, Bia. Os desafios são muitos, mas eu acho que a gente está numa situação muito melhor do que a gente via aí há 10, há 20 anos atrás. Então, eu acho que a gente tem muito ainda o que melhorar, mas grandes passos já foram dados nesse sentido. Bom, eu acho que nosso SBGGcast está chegando ao fim e eu queria agradecer imensamente as nossas convidadas, Ana Beatriz e Flávia Augusta. Foi uma honra estar com vocês hoje. Eu também queria agradecer à SBGG pelo convite, por estar aqui
hoje conversando com vocês sobre esse tema que me é muito especial, muito caro e muito desafiador ainda, mesmo a gente vivenciando isso todos os dias, mas não tem dia que a gente não possa aprender, né? Seja com pacientes, seja com vocês. Então, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês hoje aqui. Eu queria agradecer aos nossos ouvintes. Espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigada pela audiência. Continuem acompanhando os próximos episódios aí do SBGG Cast. Este episódio do SBGG Cast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram, @SBGG Oficial.